Continuando nossas leituras em gestão de TI, o capítulo de hoje é um capítulo do livro de Gestão da Informação que explora o relacionamento entre a TI e a estrutura organizacional. Começa fazendo uma pergunta em relação a qual seria o impacto que a tecnologia da informação teria na estrutura organizacional, numa pesquisa antiga, então um problema que já vem de bastante tempo, e coloca que esse relacionamento ele está se tornando cada vez mais complicado, crescente, em função da natureza da TI, de rápida mudança, e do crescimento da turbulência que é enfrentada pela maioria das organizações em seus ambientes. De tal forma que quando as organizações precisam processar mais informações dentro dessas condições incertas do ambiente, a capacidade de processamento de informação cresce por meio, por exemplo, das possibilidades dadas pela TI, que não é a única forma, mas é uma delas. Desta forma, o relacionamento entre a TI e a estrutura organizacional acaba por não se tornar uma coisa muito simples, então exige estudos e dedicação para a compreensão. A estrutura organizacional é tida como uma das variáveis-chave que afetam como as estratégias da organização podem ser implementadas. Então, uma estrutura organizacional apropriada, ela acaba se tornando crítica para o atendimento dos objetivos da empresa. Essa estrutura é um fator crítico não somente na forma, no que as empresas aprendem, mas também em como as organizações vão usar e reter as informações e o seu conhecimento. Então, é um fator bastante importante. São apresentadas 5 perspectivas de início para que sejam realizados os trabalhos de pesquisa quanto a essa estrutura. Então, a primeira diz que a TI leva à centralização, a segunda que ela leva à descentralização do controle organizacional. Numa terceira, coloca-se que não existe um impacto uniforme, porque existem outros fatores a considerar. Numa quarta perspectiva, que a TI e a organização elas interagem, porém de uma forma imprevisível. E num quinto momento, é colocada uma abordagem que, na verdade, a TI possibilita novos arranjos organizacionais, como, por exemplo, as empresas em rede ou as organizações virtuais. No primeiro, a centralização é uma situação que foi prevista já nos primeiros estudos realizados no início da utilização em massa das atividades de TI, sendo que alguns estudos apontam que, na verdade, quando se introduz a TI ou um novo sistema, existe alguma centralização, principalmente em termos de controle e poder, mas ela tende a desaparecer com a consolidação desses novos processos que foram implantados. Então, por exemplo, você coloca lá um sistema novo dentro de uma organização, naquele momento a TI é a dona da bola, Ela tem todo o poder e à medida em que os usuários começam a absorver e incorporar no seu dia a dia aquele sistema, isso é diluído. A descentralização vem a partir da frase que é colocada aí nesse slide para vocês, em que se diz que a TI, na verdade, ela vai tomar conta das tomadas de decisão nos níveis mais baixos e nos níveis médios da organização, mas com isso ela vai possibilitar liberar os indivíduos para que eles foquem a atenção nos problemas que não são rotineiros, Então acaba por se transformar em algo bom. O terceiro ponto de vista, que é a questão do impacto não uniforme, ele é dividido em 3 abordagens. A primeira é o momento em que a tecnologia é um imperativo, Aquela empresa que vive em função da tecnologia, de tal forma que a estrutura organizacional tem que acompanhar a área de tecnologia. A segunda é quando a organização
é um imperativo, né? O organizacional, os requisitos, né? A questão de controle, a questão de poder, ela é primeiro desenhada, e aí a tecnologia da informação é uma parte dessa estrutura. E é uma abordagem que é uma perspectiva emergente, diz que a tecnologia da informação, na verdade, deve ser considerada quanto ao seu propósito, quanto ao processo de introdução, e aí levando em consideração as normas e valores sociais que existem na organização, para daí desenhar uma estrutura adequada tanto para a TI quanto para a organização como um todo. A forma como a TI interage é imprevisível. Por quê? Porque as interações sociais são complexas. A TI possui um conjunto objetivo de regras, de recursos, até de valores, e isso leva a um componente cultural específico. E ela altera as formas de trabalho e relacionamento social nas organizações à medida em que ela se impõe ou é imposta, né? Então, alguns sistemas de informação mudam o relacionamento social e alguns outros mudam a forma de trabalhar. Então, a TI acaba causando esse impacto, que não é um impacto fácil de predizer. Outra visão é que a TI, na verdade, possibilita novos arranjos organizacionais, possibilitando o trabalho em novas fronteiras, com sistemas desenvolvidos em uma empresa para uso entre empresas, de forma que existe uma colaboração tecnológica e uma mesclagem cultural, por assim dizer, com possibilidades diversas de transmissão de dados que eliminam barreiras físicas, por exemplo, barreiras de distanciamento, e alguns impedimentos à adaptação das organizações a outros mercados, a outras situações emergentes. Para que a gente possa ter uma compreensão dos diversos estudos que existem nessa área e para que a gente possa realizar esses estudos nós mesmos, nós temos que levar em consideração alguns fatores, os autores chamam de lentes, para que a gente possa criticar essa literatura existente ou produzir a nossa. Então, eles enumeram 6 fatores, nós vamos ver rapidamente o conteúdo de cada um deles. Então, o primeiro é quanto à unidade de análise, né? A análise que está sendo realizada na literatura que você escolheu, no paper, no capítulo do livro, no estudo de caso, ou que você está realizando. Ela é com respeito a uma área específica, um departamento afetado por um único sistema, ou é uma análise holística da empresa inteira? Quanto às tarefas, a análise é quanto a uma única tarefa realizada, e essa tarefa está no nível operacional, tático, estratégico. Então vejam que às vezes a própria comparação, né, de diversos autores, de diversas abordagens que a gente tem aí na literatura, ela deve passar também por essa análise. Quanto à natureza da TI, né, os sistemas são administrativos que foram usados como exemplo, eles são de programação de produção ou são de coordenação central, né, porque eles afetam a empresa de formas diferentes. Os sistemas desenhados, por exemplo, meramente para automatizar processos que já existem, eles tendem a não surtir tantos efeitos na estrutura organizacional, né? Eles entram ali naquela questão de produção, ali de programação de produção. Os sistemas são discretos, eles são para uma única área ou eles são relacionados, né? Aqui aparece a palavra web, a palavra que significa teia, né? De relacionamentos diversos. É um sistema interdepartamental ou que é localizado a um determinado processo. Então, essa estrutura faz parte da análise em função de que o resultado que você obtém de um é diferente do resultado que você obtém de outro e fica difícil você comparar as coisas se você não levar isso em consideração. Quanto à conceitualização da organização, são colocados 4 tipos, né? A racionalista, né? Todo mundo tem um objetivo comum, todo mundo persegue esse objetivo, a motivacional, as pessoas são incentivadas a produzir individualmente, a política e a voltada ao processamento de informações. Então, na racionalista, o que a TI acaba fazendo dentro da mudança organizacional é que ela provoca mudanças no trabalho e nas carreiras, né?
A empresa está lá toda desenhada, certinha, e quando você coloca algumas situações aí de TI lá dentro, você acaba provocando mudanças relativamente drásticas em algumas situações. Na motivacional, a mudança é mais no trabalho individual. Na que tem um conceito assim mais político, né, uma organização mais política, o uso da TI é para reforço do poder, né? Informação é poder, né? Então é com esse sentido. Quem domina ali a TI, a informação, tem mais poder de quem não domina. E quando voltado ao processamento de informações, as mudanças vão ser mais relativas à quantidade e localização das informações processadas, definindo então questões mais voltadas à centralização, à descentralização das questões administrativas e de controle. O período de coleta de dados é importante, né? Colocado pelos autores a questão do snapshot or videotape, ou seja, você está fazendo a pesquisa ou você está lendo um texto relativo à implantação de um sistema em que foi feito um snapshot, tirou-se uma foto, foi feito um registro daquele momento, daquela situação naquele período de tempo e eventualmente comparando antes e depois, ou você está fazendo um estudo a longo prazo, né? Um estudo orientado no tempo em que você pega um determinado período e analisa as mudanças que ocorreram na TI, na sociedade, na empresa conjuntamente, né? Então, o mais abrangente. O alinhamento entre a TI e a estrutura organizacional constitui um relacionamento que, em síntese, não é representado por uma estrutura estática, né? Uma abordagem que diz que a estrutura varia ao longo do tempo, que de fato acaba ocorrendo porque, como a sociedade muda, a empresa muda e a TI muda também, muda até mais rapidamente para poder fazer esse acompanhamento. Como conclusão, né? Então, continuando a frase anterior, quando a tecnologia modifica-se, as organizações também se modificam, embora a velocidade não seja a mesma, e conhecer, estudar, compreender a estrutura organizacional e as implicações que ela tem para a TI e que a TI tem nessa estrutura é um fator bastante importante para a questão de gestão de tecnologia das informações dentro das organizações. Por isso está dentro aí dos nossos estudos, né? Como esse relacionamento é um relacionamento complexo, ele é um tema assim que dá origem a muito trabalho acadêmico, dá para fazer muita pesquisa, dá para fazer bastante leitura, mas é bastante importante também do ponto de vista profissional. Ele é um tema que ele está muito presente nas organizações, ele está muito premente em função de funções hoje ocorridas em função aí da pandemia que a gente está enfrentando, por exemplo, né, que forçam cada vez mais que a estrutura de TI acabe dirigindo algumas das operações das organizações que às vezes nem eram para ser virtuais, né? Então, é um tema que interessa também profissionalmente, que eu espero que vocês tenham essa visão enquanto bons gestores aí para se preocupar também com essa possibilidade. Então façam uma boa leitura desse texto e relacionem esse texto com os demais que vocês têm lá dentro da plataforma.